Boa noite a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está em pé pode se assentar. Relatos históricos dizem que eu fui aprender a falar e escrever o meu nome já quase na fase adulta. Mas é difícil, foi difícil. Fazer o H cursivo foi uma luta. Meus pais estão aí para não me deixar mentir sozinho. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você abre, dizer a alegria e o privilégio de poder, primeiro, estar na casa de Deus, e segundo, de poder compartilhar a palavra do Senhor. É uma alegria muito grande desse dia, porque é um dia muito especial na vida da igreja, onde a gente se une como igreja para poder aprender a palavra de Deus. E às vezes não chega para a gente o histórico ou como está sendo conduzida a história de outras igrejas. Às vezes apenas os pastores ficam a par do que vem acontecendo nas outras igrejas. E a grande verdade da realidade das outras igrejas, que as agendas e que as atividades roubaram o tempo da EBD nas igrejas. A EBD é esquecida. A escola bíblica dominical, que é mais usual, tem se perdido a igreja tem priorizado tantas outras atividades, tantos eventos, tantas coisas que fazem com que a igreja encha, que o povo venha, é tanto espetáculo, é tanta luz, é tanta coisa, e se esqueceram do principal, que é da palavra de Deus. E você tem um privilégio de poder estar aqui no segundo ciclo da EBD da Igreja Palavra de Poder. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, pela vida dos seus pastores que de maneira incansável. Eu me lembro de 2017, eu já estava na igreja e já era uma realidade da igreja. Era EBD dominical, todos os domingos, o investimento que a igreja fez na construção do prédio educacional, os professores incansáveis viravam dias após dias para poder ter um material de relevância, e a beleza de tudo isso é saber que isso continua, perdurou por um bom tempo, e hoje você pode estar aqui num prédio mais aconchegante, com um material muito melhor, porque à medida que a gente cresce, a gente evolui, a gente também tem mais intimidade com a palavra de Deus, e você tem o privilégio de poder estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus por isso, por fazer parte também e regressar para esse crescimento como igreja. Antes da gente ler, só gostaria de poder pensar com os irmãos o porquê nós estamos aqui nessa noite. Por que você está aqui nessa noite? Já se perguntou por que você está aqui? Às vezes a pergunta ou a resposta parece uma resposta muito elaborada, que a gente vai pensar muito para poder responder, mas a verdade, a resposta é simples. A resposta é que se nós estamos aqui iniciando o ciclo de EBD, é porque nós somos discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Amém? Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você precisa compreender e saber o que Jesus disse, os ensinos de Jesus, o que Jesus espera de você, qual foi os caminhos que Jesus percorreu. Como discípulo de Jesus, qual é o seu dever por ser discípulo de Jesus? E ser discípulo é alguém que está em constante aprendizado. Independente de qual tempo é a sua carteirinha de igreja, de membro, se você desceu as águas há pouco tempo ou há muito tempo, todos nós estamos na condição de discípulos, todos nós estamos no caminho, percorrendo esse caminho de crescimento, o conhecimento na palavra de Deus. Então, como discípulo de Jesus, é fundamental que a gente pare, pense, olhe para a Escritura Sagrada. E é por isso que nós estamos aqui, porque a palavra de Deus vai nos dar essas respostas que tanto procuramos. Com certeza você tem questionamento, você tem perguntas acerca de quem você é, perguntas acerca da sua fé, acerca de como será o amanhã, e graças a Deus que nós temos essas perguntas respondidas pela palavra de Deus. Então pegue sua palavra aí, meu irmão, pegue sua palavra, levante sua palavra. Você trouxe sua Bíblia, seu aplicativo. Se você não trouxe, vai passar uma vergonhinha, mas
Levanta o celular, mas levanta a sua palavra de Deus e fala assim: Jesus, obrigado por sua palavra. Obrigado, Deus, pela sua revelação. Faça a sua oração de agradecimento a Deus pela palavra de Deus. Às vezes nós não sabemos, mas quantas pessoas morreram para que esse livro pudesse chegar nas nossas mãos. Quantas pessoas se empenharam para que essa palavra revelada chegasse ao nosso coração. Dá um beijo na sua Bíblia e fala assim: obrigado, Jesus, pela sua palavra. Ela é um manual para que você possa ter a resposta. Pessoas, filósofos, grandes homens da história passaram a vida tentando descobrir qual que é o sentido da vida, para onde nós vamos, quem nós somos, para onde nós iremos. Passaram a vida debates após debates, concílios após concílios, para debater sobre o propósito da vida. E você entra aqui nessa noite, você pode ter acesso à palavra de Deus que tem todas essas respostas. E a resposta, como a própria Bíblia diz, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é como um farol no meio da tempestade, que indica a direção para onde você tem que andar. Então a palavra de Deus não pode ser um evento na sua vida, mas a palavra de Deus e o estudo da palavra de Deus precisa ser obrigação na sua vida, porque você é discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, é a palavra de Deus que vai nortear que tipo de pessoa espiritual nós seremos, mas também que tipo de pessoas na nossa sociedade nós seremos. Porque uma pessoa que mente, a partir do momento que ela tem um encontro com a palavra de Deus, ela para de mentir. Então ela não engana mais as pessoas ao seu redor. Uma pessoa que é um ladrão, que é uma ladra, a partir do momento que ela tem um encontro com a palavra de Deus, ela deixa de roubar. E assim como todas as outras faces obscuras do ser humano, a partir do momento que ela tem um encontro poderoso com a palavra de Deus, como nós ouvimos, que a palavra é poder de Deus para nos transformar, corrigir os erros, condenar as faltas, nos ensinar a maneira correta de viver. Isso nós aprendemos na classe de primeiros passos. Glória a Deus. Que até o primeiro ciclo foi a classe mais bonita. Mas agora no segundo ciclo, a classe mais bonita é a classe de lealdade. Eu estou na lealdade. Então, por isso que é bonita. Amém. É minha opinião. Mas muda a palavra de Deus, a escritura sagrada. A partir do momento que nós temos um encontro com ela, ela nos modifica. É por isso que você está aqui nessa noite, porque você foi modificado pela palavra de Deus, e você hoje é um discípulo de Cristo Jesus, e todos nós estamos em crescimento, amém? Mas talvez você, assim como eu, você também se depara com algumas questões que você ainda precisa resolver, porque lembre, nós somos discípulos, discípulo está no caminho, e no caminho a gente aprende, e o mestre é Jesus. E aqui a gente está para aprender, para a gente corrigir. É por isso que você escolheu um curso para você fazer, porque a gente precisa melhorar como esposo. E você entrou num curso do Casados para Sempre. Talvez você precisa ser uma pessoa que entenda os primeiros passos da fé cristã, e por isso você está no classe. Eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e seu resplendor. E lhes disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. A partir do capítulo 2, a gente passar verso a verso, e entendendo aquilo que Jesus pode nos ensinar, e qual que é o papel de Satanás nessa tentativa de frustrar o nosso crescimento contra os discípulos de Jesus, como nós ouvimos aqui a pastora iniciando essa aula inaugural, dizendo que ele tem essa fúria, esse desejo avassalador de roubar a palavra do seu coração, e como você pode deixar de escutar os barulhos que Satanás produz, para ouvir a palavra de Deus, que pode fazer de você uma pessoa vitoriosa, em nome de Jesus. O versículo 2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus se retira para poder ouvir a voz de Deus. Jesus,
uns versículos anteriores, no capítulo 3, no final do capítulo 3, Jesus ele é batizado. Então Jesus é enviado pelo próprio Deus para o deserto e passa lá por 40 dias e 40 noites. Jesus não vai fazer um tour pelo deserto, porque no deserto não tem absolutamente nada, no deserto é só deserto, deserto areia. Então, o propósito pelo qual Jesus vai até o deserto é para que ele tenha um tempo de intimidade profunda com o próprio Deus, para que o próprio Deus pudesse revelar a Jesus e trazer ao coração de Jesus aquilo que ele deveria fazer como Cristo. O propósito da sua missão se estabelece a partir do momento que ele entra pelo deserto e começa a ouvir a voz de Deus, a buscar a Deus, a orar a Deus, a estar em conexão com o próprio Deus. E à medida que ele vai passando os seus dias, eu tenho certeza que Jesus vai saltando do seu coração palavras que possam testificar a respeito dele mesmo. Talvez ele estivesse preparando o seu sermão quando Jesus ele chega até o templo e ele prega o seu primeiro sermão, ele cita o texto de Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Como diz, nós vimos o vídeo, é bem provável, mas o certo é que esse tempo de deserto é um tempo de poder ouvir a voz de Deus. Às vezes o nosso vocabulário, o deserto, ele é um lugar de prova que a gente não quer passar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém e a pessoa fala assim, cara, como é que você está? Você está feliz, você está alegre? Você fala, cara, como é que você está? Pô, no deserto, Satanás está me amassando, e o trem não estava, eu estou no deserto, lascado, estou na prova. E às vezes o deserto é esse lugar que a gente não quer estar, porque no deserto a gente é apressado, porque no deserto criou-se aquela coisa que, não, a gente não pode passar para o deserto. Mas aqui nesse texto, Jesus está indo para o deserto para poder ouvir a voz de Deus. Porque no deserto, você não sabe, não tem Wi-Fi, então não tem distração. No deserto não tem movimento, não tem barulho, não tem gente te perturbando. No deserto é só você. E às vezes existem pessoas que estão se privando dentro desse contexto. Entrar no deserto no sentido de entrar na presença e ouvir a voz de Deus e meditar naquilo que Deus já falou ao seu coração. Quantas mensagens e palavras, quantas orientações já foram dadas nesse púlpito, e quantas vezes você já ouviu da boca do seu pastor orientações poderosíssimas. E se você tivesse entrado no deserto para ouvir aquilo que Deus já havia falado, talvez a gente já seria uma pessoa melhor. Simplesmente pelo fato de nós abandonarmos o barulho que a gente ouve, a correria do nosso dia a dia, e a gente está no deserto e para poder ouvir a voz de Deus. Não é nenhuma maldição, mas eu oro para que você tenha um tempo de deserto na sua vida, para que você possa ouvir a voz de Deus. Mas é interessante pensar que até mesmo no deserto, é nesse momento que nós estamos nos conectando, é nesse momento que nós estamos buscando, é nesse momento que a gente está sendo cheios da palavra de Deus, e que Deus vai trazendo revelações ao nosso coração, e nós vamos enchendo o nosso coração de expectativa, de alegria, porque afinal Cristo em nós vai nos dando a esperança de um novo amanhã, Cristo em nós a esperança da glória. O nosso coração vai se enchendo de alegria nessa hora que Satanás vem tentar roubar a palavra que Deus está liberando para nós. E é por isso que você tem que estar, nós precisamos estar firmes naquilo que nós estamos ouvindo, firmes naquilo que a palavra de Deus está sendo revelada para nós. E para a gente correr aqui, versículo 3, diz, o tentador se aproximou dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Satanás é esse causador de ruídos, é o perturbador, é o que causa barulho, e que de uma certa forma vai nos atrapalhar no crescimento, quando nós estamos juntos do nosso mestre. Ele vai fazer o possível para distorcer tudo o que você ouve da palavra. Ontem nós ouvimos aqui acerca de quem nós somos em Deus, como filhos. É bem possível que no momento que você saiu da porta, Satanás falou assim, mas não é bem assim não.
Você é um filho bem do mal educado. Será que você é um filho? Foi isso que ele fez com Eva no Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ele diz, conversando com Eva, ele diz: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto do jardim. Foi isso mesmo? Oi, eu acho que ele não falou essas coisas. Depois do próprio Deus ter aparecido para eles e dito: de tudo vocês podem fazer, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É nesse momento que Satanás vem, depois de uma revelação, depois de uma orientação, depois de uma palavra que você escuta da parte de Deus, ele vem: será que é isso mesmo? Será que foi essa? Ele não falou bem assim. E se nós não estivermos firmes e convictos de que a palavra foi liberada, é uma verdade para nossas vidas, nós caímos. Caímos como Adão e Eva caiu. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que o segundo Adão se levanta, e no capítulo 4 vem a resposta. Jesus respondeu: está escrito. Jesus não fala de uma filosofia, Jesus não fala de algo que Ele mesmo cria. Jesus não bate papo com Satanás, Jesus não conversa, Jesus não tem um entendimento, Jesus não tem... senta aqui, nós vamos conversar cordialmente a respeito daquilo que você está dizendo, vamos tomar Jesus é direto. Satanás pergunta para ele: transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu prontamente: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, o que está em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 3, o próprio Moisés dizendo para o povo, assim ele os humilhou e deixou passar fome. Moisés está sendo duro com o povo, mas depois os sustentou com o maná que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tem filosofia, não tem linha ideológica. Jesus não é aquele pastor que agrada a todo mundo, esse que a gente está acostumado a assistir pela internet, aquele que não é bem assim, aquele que é liberal demais, aquele que tem e fala assim: a gente não pode dizer isso porque isso não é politicamente correto. A gente precisa comedir, porque Deus é amor, não é verdade? O amor também se dá através da correção. E nesse momento Jesus está nos ensinando que tipo de resposta a gente precisa dar. Para Satanás, ele não precisa de uma resposta: Satanás, você sabe como é que é? Não, ele não precisa disso, ele sabe de tudo. O que ele precisa é enxergar em você alguém que está alicerçado na palavra, que conhece a palavra, que vive a verdade, que ama a palavra e tem a certeza de que Deus é aquele que implanta essa palavra no nosso coração, e por isso nós temos a resposta certa para dar. O que Jesus está dizendo: apesar de eu estar com fome, apesar de eu estar 40 dias e 40 noites, estou faminto, eu tenho algo no meu coração, eu conheço a história do meu povo, eu sei que meu povo passou por necessidades, mas teve um tempo que Deus se levantou no meio do meu povo e entregou maná. Eu não preciso, apesar de poder e ter poder para fazer isso, eu tenho poder para transformar as pedras em pães, mas eu escolho ver a manifestação poderosa do meu Deus na minha vida, e eu sei que quando tudo isso acabar, quando você for embora, Ele vai me sustentar e me trará o alimento. É a convicção na palavra de Deus que vai direcionar o caminho que nós vamos tomar. Às vezes nós estamos tão desesperados, e como eu digo, é o barulho, são os boletos, são tantas coisas, é o filho, a escola, são os problemas financeiros que pegam, o casamento, e às vezes as pessoas que vêm falam: é melhor separar, é melhor sair fora, é melhor. Mas aí vem um momento que a palavra de Deus sussurra: mas eu sei que o meu Redentor vive, em breve Ele se levantará sobre a terra.
Eleve os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É nos momentos de barulho de Satanás que nós precisamos ouvir a voz de Deus e crer na palavra de Deus. Quando Jesus vai falar para os seus discípulos acerca da ansiedade, Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Afinal, foi o próprio Deus que te deu a vida. Sendo Ele que te deu a vida, não te dará também todas as coisas? Se Deus deu a vida, Ele vai te dar tudo para que a vida exista. Então fique em paz. Não se desespere, creia no poder da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui em mais um ciclo, para poder aprender sobre a palavra de Deus. Satanás não quer que você ouça a palavra como nós ouvimos aqui, para que essa palavra não desça no seu coração, que você conheça o poder da palavra de Deus, que pode te transformar. Deus quer fazer com que você pare de enxergar aquilo que Satanás está te mostrando e você possa enxergar aquilo que Deus tem para você. Deus quer abrir os seus olhos para que você enxergue com clareza o poder manifesto da glória de Deus através da palavra. No versículo 5 e 6, para a gente caminhar. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou a parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, pois está escrito: se ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mais uma vez, Satanás vem com aquele barulho, aquele ruído, questionando acerca de que se Cristo estava firme e convicto nas palavras que o próprio Deus havia liberado. Alguns versículos atrás, quando Jesus é mergulhado nas águas, Jesus volta e aí o céu se abre, a pomba desce, a pomba veio, pastor, a pomba desceu, a pomba voltou, e ela desce sobre Jesus e a voz do alto diz: eis aí o meu filho amado, que eu tenho muito prazer. Jesus é aquele que implanta a identidade sobre quem você é nele. Aqui eu quero te encorajar, você que ainda não viu a mensagem de ontem, eu te encorajo. Eu não quero ser louco de poder explicar isso mais uma vez, eu quero que você ouça a palavra que o nosso pastor pregou ontem à noite, para que você possa entender e compreender sobre aquilo que Deus fala ao seu respeito. Só que Satanás vem: se você talvez você não seja aquilo que você acha que é. E sabe que Satanás agora, ele pega a Bíblia. Satanás sabe de Bíblia, irmão. Ele sabe. Ele pega a sua Biblinha, ele abre no Salmo 91. Salmo 91 que está em toda a loja, em todo centro de conveniência. Amarelinho, sujinho, empoeirado. Ele vai e ele dá uma interpretação completamente equivocada acerca do Evangelho, acerca do poder de Deus, porque é óbvio que o salmista não está falando de alguém que vê o erro, vê o perigo, assimila que aquilo ali é um erro, que é um perigo, ele sabe que é um perigo e faz do mesmo jeito. Na esperança e na expectativa: se der errado, Deus vai me socorrer. Deus não vai, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é para esse tipo de problema que Jesus está prestes para se socorrer. Esse é o tipo de mensagem e de evangelho mentiroso, falso, e muitas pessoas estão se enganando com esse evangelho falso. Pessoas estão validando o seu erro, pessoas estão pegando a graça, abraçando a graça, fazendo de uma graça barata, uma graça falsa, dizendo: apesar dos meus erros e dos meus pecados, Deus me ama, não importa o quanto eu peque, Deus vai derramar a sua graça. Interpretação errada. Isso não é uma prerrogativa de líderes da atualidade, isso sempre existiu. No discurso de Gamaliel,
quando os discípulos estavam entregues ao Sinédrio, os discípulos estavam pregando, o Senado chama, então Gamaliel se levanta e fala assim: gente, vamos ver uma coisa, já apareceu tanta gente falsa aqui, Teudas, Judas, tanta gente, vamos ver se esse povo está dizendo a verdade. Ou seja, o Evangelho sempre foi alvo de pessoas mentirosas, pessoas que distorcem a Bíblia para que você possa se amarrar a essa pessoa. Líderes usam a Bíblia para que pessoas estejam presas financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Existem líderes que reúnem um pequeno grupo e se afastam essas pessoas da própria família. Nós vivenciamos isso muito tempo. Eu sei o que é um líder pegar a palavra de Deus e distorcer a palavra de Deus, para que as vontades dele sejam satisfeitas, para que o ego dele seja satisfeito. Mas eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja existem líderes com índole, com verdade, que ano após ano pregam a palavra de Deus na verdade. Louvo a Deus porque um dos pilares dessa igreja é amar a palavra de Deus. Em meio a tantas igrejas, eu desconheço uma igreja que faz do dia da Bíblia um evento maravilhoso, onde a Bíblia é lida capa a capa, e eu tenho certeza que a palavra de Deus está sendo ministrada no coração daqueles que ouvem, porque a palavra de Deus é poder. E eu louvo a Deus porque cada homem e mulher de Deus que sobe aqui, sobe com a convicção de que é a palavra de Deus que transforma, que é a palavra de Deus que traz poder, que não diz respeito sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu penso, mas aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus espera de mim, de você. E a resposta de Jesus no versículo 7 diz: Jesus respondeu: Satanás, também está escrito, não ponha o Senhor à prova o seu Deus. Satanás, você não sabe de nada, esse curso de teologia que você comprou pela internet aí não vale nada. Essa interpretação que você fez aí equivocada, estuda, você não é crente não. Exegese total. Jesus diz, está escrito, não põe à prova o seu Deus. O que o próprio Deus garante que vai te socorrer é quando você se coloca à disposição de defender o Evangelho. Se você está pronto para defender o Evangelho, para viver o Evangelho, se colocar na frente do povo e dizer, eu sou cristão, e tem coisas e tem pautas que não correspondem com o pensamento cristão, e eu estou aqui para defender a verdade da palavra de Deus, Deus está com você. Aí sim Deus está com você. Ah não, mas eu estou com a emoção fragilizada, são muitos namoros que eu tive, e a pessoa é tão boa, e ela pediu uma prova do amor dela, sabe, e aí aconteceu, porque como nós ouvimos ontem, porque Deus permitiu, foi Deus. Deus vai estar com você, quando você cumprir aquilo que Mateus, o próprio Jesus diz, bem-aventurado aquele que sofre perseguição pelo meu nome, porque desses aí é o reino de Deus, eu vou estar com eles. Jesus vai dizer no último capítulo de Mateus, versículo 28, ele diz, eu estarei convosco até o fim do século. Mas esse contexto Jesus está dizendo para os seus discípulos, depois ele dizer, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, vão fazer a vontade de Deus, e assim eu estarei com você para todo sempre. Mas enquanto você estiver colocando a sua vontade em primeiro lugar, fazendo porrada, eu não estarei com você. Eu estarei de braços abertos no dia que você reconhecer que você errou. Assim como o filho pródigo fez. Foi com suas próprias pernas, com suas próprias pernas você volta. Eu estarei de braços abertos. Caso contrário, o único posicionamento que Deus se coloca pronto para te defender é quando você sair daqui e guerrear pelo evangelho verdadeiro. O tempo já está acabando e a gente vai encerrar. Versículo 8 e 9. Obrigado, motivacional. 8 e 9 diz,
Depois o diabo o levou para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e seu resplendor. E ele disse: tudo isso eu darei se você me prostrar e adorar. Depois de tanta investida, de tanto tentativa de poder roubar a mensagem da palavra de Deus e do Evangelho, Satanás fala assim: vamos entrar em um acordo aqui. Nem eu nem você. Vamos entrar num acordo aqui. Todo mundo sabe que você vai ser o rei. Você é o queridinho do homem lá de cima, então você vai ser o rei. Então eu adoro aqui que eu já vou te dar tudo. Vamos pular essa fase. Você é inteligente. O que você está fazendo aqui, você sabe qual vai ser os próximos passos. Você vai sofrer, você vai morrer, nego vai te trair, amigo vai virar as costas. A família não vai te aceitar. Vamos entrar aqui num consenso. Sai fora logo, me adora aqui, pronto, acabou. São os barulhos que Satanás vão jogando na nossa mente. Talvez os meus barulhos estão jogando na sua mente. Lá vai você começar mais um ciclo, né, queridão? Você sabe que você não vai terminar, então sai, levanta do culto, vai embora. Você sabe que não vai dar conta, você sabe que o seu casamento está acabado, você sabe, para de mentir, vamos fazer um negócio aqui nós dois? Mete o pé, vai embora, sai fora. É alívio para o pastor. O pastor tem tanta coisa para fazer. Os pastores têm tanta coisa para resolver. Sai, vai embora. São os barulhos que Satanás está tentando jogar no meio do seu coração. E todas as vezes que nós aceitamos, nós estamos dizendo: eu prefiro adorar a mim mesmo. Eu prefiro olhar para dentro de mim e perceber que eu sou uma pessoa que de fato o amor, eu sou tão grande, eu sou tão, que nem o amor de Deus é capaz de me transformar. Então eu de fato eu saio, eu recuo. Mas a resposta de Jesus é o seguinte: retire-se Satanás, versículo 10, pois está escrito, mais uma vez, adore o Senhor seu Deus, e somente a Ele preste culto. Jesus estava plenamente seguro da sua resposta, ele não tinha dúvida. E para tudo que Satanás investia, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, eu tenho certeza que a gente vai crescer muito nesse ciclo de EBD. Porque nós somos aqueles discípulos de Jesus que estamos em busca da palavra de Deus. Nós estamos entrando no deserto, meu irmão. Nesse ciclo nós estamos entrando no deserto. Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Vai vir setas do inimigo tentando nos derrubar. Mas eu te aconselho, assim como Jesus, dizer: está escrito, afasta-te de mim, Satanás. Resistir o diabo e ele fugirá de você. E a boa notícia no final, que Deus esteve presente o tempo todo com Jesus. Satanás vai embora e então ele é servido. Jesus começa a sua trajetória tão poderosa. E é por esse momento, é por esse tempo que ele esteve no deserto, nós estamos aqui. Porque ele venceu as tentações de Satanás. E você também vai vencer. Do jeito que você está, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ora, Deus, fala assim: Deus, são tantos os ruídos na minha vida, são tantas coisas, ó Deus, tantas dificuldades que me trouxeram aqui nessa noite. Estou aqui tentando mais uma vez, é a segunda, a terceira vez que eu tento encerrar um ciclo, ó Pai. E Satanás está com um barulho tão forte no meu coração, dizendo que eu não vou conseguir, dizendo que é para parar. Mas obrigado, Deus, por sua palavra que nos encoraja, porque a palavra de Deus é poder que transforma o nosso coração. E nós sairemos, ó Deus, dessa noite, desse ciclo de EBD, mais parecidos com o Senhor, mais parecidos com o nosso Mestre. Nós queremos, ó Deus, valorizar cada dia, cada hora. Nós queremos valorizar, ó Deus, cada lição. Nós queremos valorizar cada oração que é feita em classe. Nós queremos valorizar, ó Deus, cada reunião. Nós queremos honrar, ó Deus, os nossos professores,
Por isso, ó Deus, nos fortaleça, nos segure pela mão, nos tome pela sua mão, e nos dê essa convicção da palavra do Senhor em nosso coração, porque nós temos a certeza que o Senhor estará conosco quando tudo terminar. Por isso, ó Deus, nós oramos que nenhum de nós se perca pelo caminho, Pai. Nós oramos por isso em nome do Senhor Jesus, e que possamos estar firmados, fitos, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos olhar para a palavra do Senhor. Abra os nossos olhos, destrave os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a palavra do Senhor, trazendo cura e libertação para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã.